Olá, muito bom dia. Hoje estamos aqui no Ponto de Cultura IDR, programa Entrevista Café com Prosa, entrevistadora Maila Khalid, entrevistando Yuri Jurema. Yuri Jurema é um ativista cultural, professor de capoeira, integrante da Escola Cruzeiro do Sul e mestre Meinha, correto? Isso. Yuri, ele é um professor de capoeira que valoriza a cultura, utilizando-a como ferramenta de educação, de desenvolvimento social, alcançando centenas de crianças com suas aulas e lições de vida. É um organizador de eventos culturais. Então, Yuri, eu vou te fazer a primeira pergunta, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Yuri, quais são os tipos de capoeira e quais são as principais diferenças entre elas? Fique à vontade. É, Tudo jóia? Então, a capoeira hoje, ela se define assim, né, em capoeira Angola, que é a capoeira mãe, né, a capoeira que se inicia, e existe a capoeira regional, né, que é uma luta criada por Mestre Bimba, que é a luta regional baiana, e existe também a capoeira contemporânea, que é quem pratica hoje esses dois estilos, tanto capoeira Angola quanto capoeira regional. E mas eu acho legal também se afirmar também que a capoeira também ela ganha outros movimentos além desses assim, né? Que hoje eu vejo e observo umas outras maneiras assim, como eu posso observar também a capoeira educação, que é uma capoeira voltada e pensada para as escolas, para as crianças. A gente também tem hoje uma capoeira fight, né, combate também, que é uma capoeira de luta, né, que está tendo uma grande repercussão agora. A gente tem um movimento também que é muito legal e bacana, que é o Capoeira para Todos, que é um capoeira com corpos trans, que vem trazendo toda essa movimentação também de resistência e tudo assim. E temos também a capoterapia, que é uma capoeira para terceira idade, que é uma capoeira voltada para as pessoas que não fazem movimentos assim, que são sedentárias, que é super bacana. E não tão legal, mas também tá nesse meio tudo aí a capoeira gospel também, né? Então eu acho que a gente também tem que entender todos esses movimentos assim e olhar assim. Então, acredito que a capoeira ela se forma nessas duas bases, né? Capoeira Angola, capoeira regional. Depois chega a capoeira contemporânea, né? Que é quem pratica esses dois estilos. E a partir de agora a gente começa a observar esses espaços assim que ela vem chegando também dessas formas assim também, né? Então, eu acho que a capoeira ela é definida nesses movimentos assim e vem observando assim, né? Que bacana, viu? Muito legal, não sabia não. Para mim foi uma novidade isso aí. Bom, vamos lá. O que levou você a começar na capoeira e como foi o início da sua jornada? Conte-nos um pouquinho da sua história. Então, assim, eu sou lá da divisa de Minas com a Bahia, né? Eu sou geraizeiro ali. Eu sou da cidade chamada Montalvânia. Atravessou o Rio Bahia, atravessou o Rio Minas. Então, mãe é baiana, pai é mineiro. Então, a gente vem dessa mistura ali de região. E eu começo na capoeira, assim, mais ou menos com uns 10 anos de idade, assim, né? E que foi um movimento na minha cidade que aconteceu de uma forma que a gente morava numa cidade interior, muito pouco recurso, né? Norte de Minas é muito desamparado em recursos assim, né? Minas Gerais ela se divide assim no norte para lá e o sul para cá. Eu acho que aqui os recursos ficam maior, né? Hoje eu resido no sul de Minas. Então, eu comecei por ali com uma brincadeira de criança, ver alguns amigos, eu me lembro o finado Pescoço, que era um professor de capoeira que acho que deu início ali naquela vontade pra gente, assim, que ele morava em São Paulo, trabalhava, e aí nas férias ele vinha para Montalvânia. Aí nesse tempo ele ficava um período ali, e nisso ele começava a transmitir a capoeira ali, sabe? E aí, de um tempinho ali observando, eu me lembro também de um pequeno trecho também, que é quando um pai de um amigo meu
traz um VHS, e desse VHS tinha uns movimentos de capoeira, era um mestre de capoeira, eu não lembro se era um mestre da Muzenza, eu não me lembro assim de qual grupo era, mas aquilo a gente se reunia para assistir e começava a reproduzir assim. Então a gente começou de forma organicamente ali fazer esses movimentos assim, né? Alguns com mais alguma base, quando esse pessoal chegava ensinava um pouquinho, mas também ela saiu dessa forma orgânica assim. E aí, quando a gente começa a se organizar, já um pouquinho mais velho, tem uma galera, uma rapaziada mais velha, assim, eu ainda menino novo, né, ainda, né, na faixa etária ali, indo só sobre orientação de manhã, assim, para os lugares, é, começa a descobrir que tem um mestre mais perto da nossa cidade, né, esse mais perto seria 80 quilômetros, que é uma cidade chamada Manga, que é Minas Gerais, depois de Montalvânia, que é o mestre Mungonga, então onde a gente busca uma filiação à escola de capoeira do Camo no Serê, era Academia Estrela Africana, Escola de Capoeira do Camo no Serê, do mestre Mungonga, que era discípulo do finado mestre Besouro Nicomédio. E aí, a partir disso, a gente se orienta ali como uma escola, né? E começa a fazer um trabalho, assim. E aí, quando criança, eu faço esse movimento, conheço, saio, fico 2 anos num colégio agrícola, onde eu vou estudar, e quando eu retorno, a gente já está com um pouquinho mais organizado, e aí a gente começa a fazer esse movimento de capoeira na cidade lá. E aí, na época, era capoeira contemporânea, né? E aí, nisso, eu comecei a treinar, e aí, nisso, tinha, na época, o professor Patrick, né? Que era quem que desenvolveu o trabalho, assim, que deu início, foi com quem eu dei início, assim, né? E através dele, né, tinha o mestre Mungonga, que era o nosso mestre, né? Que estaria ali sobre nossa coordenação, sobre nos coordenando ali, né? E aí minha capoeira começa nesse movimento assim de início, né? Nessa capoeira contemporânea no grupo Camo no Serê. Aí passando o tempo, eu conheço a capoeira Angola, né? Que é hoje a qual eu pratico, assim. Então eu fui num evento e teve um mestre, que era o mestre Guaxinim do Mar, da ilha de acho que é Itaparica, Itapecerica da Serra, não sei, alguma coisa lá é do lado de Salvador, e aí ele dá uma aula de capoeira Angola e a gente fica apaixonado com aquele movimento assim, né? E aí quando eu volto, eu tinha mais ou menos assim uns 18 anos, 19, eu me organizo para poder viajar para buscar capoeira Angola assim. Aí foi quando eu vou para Brasília, e quando eu chego lá, eu tinha mandado uma mensagem para esse mestre perguntando sobre capoeira Angola, ele me falou que estava indo fazer um evento lá. E foi quando eu fui no meu primeiro evento de capoeira Angola. E Olha, aí, eu lembro que quando terminou o evento, ele falou assim para mim, e aí, o que que você achou? hum, Eu falei, porra, velho, é isso que eu quero, sabe? Gostei demais, achei muito massa a capoeira Angola. E aí foi quando eu começo a me envolver na capoeira Angola, assim, né? Mas passei muito tempo nessa capoeira contemporânea, né? Nesse movimento também eu tive também um momento com o mestre Ligeirinho, que foi um mestre que morava em Salvador e foi passar um tempo lá em minha cidade, e um tempo grande assim, onde a gente pôde beber muito também dessa fonte, né? Onde ele conheceu o mestre Mungonga, fizeram um trabalho juntos também. Tenho também que lembrar que foi uma pessoa de grande ensinamento para mim também, né? Dentro desse processo assim. E aí, é, chego nesse movimento da capoeira Angola, né? Entendendo assim, é, o processo da capoeira como resistência, como luta, como cultura, como tradição, como oralidade, sabe? Como cuidado, como carinho, com respeito, e toda essa movimentação assim. E aí começa minha trajetória dentro da capoeira Angola, né? Que ela começa ali na região de Ribeirão Preto, né? Pra você ver assim, então eu saio lá de, eu saio da divisa de Minas com a Bahia, vou para Brasília, devido lá ser muito difícil de trabalho, das coisas assim, o custo de vida ser muito alto, eu vou para o interior de São Paulo e lá eu, né, conheço uma escola assim de capoeira Angola. Na época a gente treinava ali na nova geração
do mestre Pernalonga, né? E a gente tinha um núcleo lá através do professor Montanha, assim. E aí foi quando eu conheci ele e treinei por muito tempo nessa escola, assim, né? E a gente chegou a criar um trabalho junto, uma escola, que é a Escola de Capoeira Angola Euro ali, né? Onde eu, ele, a Joaninha e alunos ali criamos esse trabalho, assim, onde permaneci um tempo, onde eu tenho muito carinho e respeito, assim, uma casa que eu tenho muito carinho, mas hoje eu chego na Capoeira Angola, na Escola de Capoeira Angola Cruzeiro do Sul, do mestre Meinha, né? Hoje eu sou um treinel, né? Formado pelo mestre, e hoje eu tenho um trabalho também, né? De capoeira em Carrancas, que faz mais ou menos 5 anos. Eu cheguei aqui na pandemia, né? E da pandemia para cá a gente desenvolve esse trabalho, assim. Nossa, E Ana, viu? Muito bacana. É isso aí. Quando eu falo de não sabia, porque assim, eu estou vendo que ela está diversificando muito, né? A capoeira sim, realmente ela é tudo isso aí que você trouxe. Bom, como foi? Como você escolheu esse nome Jurema para o seu apelido na capoeira? E tem algum significado especial? cara, assim, tem demais, assim, né? Esse é um nome que a gente traz de família, assim, porque desde a época dos meus bisavós, que foi até onde eu tenho, assim, a história, eles residem numa fazenda lá chamada Fazenda Jurema, né? Uma pequena comunidade familiar, assim. E aí, então, meu avô era conhecido, né, como Manuel da Jurema, meu pai Toninho da Jurema, meus tios, tudo carrega esse nome Jurema. E hoje eu carrego também, assim, né? Yuri Jurema, então todo mundo me conhece assim, mas confesso que quando pequeno era um pouco incomodado, assim, falava assim, eu passava na rua Jureminha, ô Jureminha, eu falava, nossa, mas depois a gente vai entendendo também o quanto que é um nome, né? Quando a gente vai entendendo a espiritualidade também, entendendo o contexto das coisas, o quanto que carrega, assim, e traz também um chamado, assim, né? Esse movimento, assim, o quanto forte é, assim. Então, assim, não foi algo escolhido, foi algo herdado, né? E algo bacana, assim, eu acho que faz todo sentido, assim, me sinto como realmente um caboclo, assim, realmente mistura de várias coisas, assim, né? Eu acho que somos, assim, sempre falei isso desde de sempre, assim, mas esse nome vem desse lugar, assim, então, desse pedaço de terra ali onde meus ancestrais residiram ali, né? Que tá lá até hoje, assim. Nossa, que coisa linda! Eu acho muito rico essa coisa da pessoa ela trazer esse respeito pela ancestralidade, né? Que é o começo de tudo, né? É a nossa Sim, base, a nossa continuidade, né? Nós somos continuidade, porque antes disso tinham pessoas, né? Tinham seres lá atrás que fizeram todo esse caminho, né? É uma coisa de, como você colocou aí, de resistência mesmo. Muito bacana, viu, Yuri? Bom, vamos lá. Qual é o estilo de capoeira que você pratica? Aí agora eu vou te fazer essa pergunta. É, Angola regional ou ambas? E por quê? Eu pratico a capoeira Angola, né? Que essa capoeira que começou lá atrás, né? Uma organização assim desse movimento, porque eu acho que é uma capoeira que tem um ato de resistência, sabe? Tem um ato de visão, tem um ato de luta, tem um ato de empoderamento, tem um ato de comunidade, tem um ato de respeito, sabe? De acolhimento, um ato de servir. Então, eu tô dentro dessa capoeira que é uma capoeira mãe, né? Tudo isso que eu falei é mãe, né? Então, a capoeira que deu início a tudo, assim, né? Deu início à resistência, deu início aos levantes, né? Deu início a todo esse movimento. Então, eu acredito que é uma capoeira, assim, que nos dá não só um preparo físico, corporal e tudo, assim, mas também um preparo mental, né? Para a gente lidar nisso, assim, né? É uma capoeira que a gente costuma falar que a gente tá ali no micro, mas que a gente leva para o macro,
micro, né, que é o dia a dia, que é esse movimento em como lidar com as pessoas, em como conviver nesse contexto hoje babilônico que a gente vive, né, dentro desse movimento, assim. Então, acredito que é uma capoeira resistência, assim, e não que as outras não são também, acredito que isso está dentro de cada um também, está no íntimo de cada capoeirista, assim, e há também. Mas vejo a capoeira Angola com uma certa organização, com uma certa vontade, um certo contexto sobre isso, sabe? Sobre essas lutas filosóficas, políticas e esses movimentos que precisamos falar e agir também e às vezes intervir, né? Eu acho que vem desse movimento de resistência, assim, capoeira mãe. Não, muito bacana, viu? Bom, vamos lá. Como, o que você diria e o que é o maior desafio para os praticantes de capoeira atualmente? Cara, eu acho que o desafio ainda vem desse espaço de reconhecimento, né? Da gente ser reconhecido assim como formadores de cultura, né? Formadores de cidadãos, de pessoas, né? Formadores assim dentro desse movimento. Então, assim, eu acho que é, vem dentro dessa dificuldade assim. Eu acho que assim, se a gente for colocar dificuldades, eu acho que há vários pontos assim. A gente pode botar o contexto é, do machismo, pode botar o contexto é, de várias formas assim de dificuldade assim dependendo assim, sabe. É uma pergunta que eu estava assim me pensando sobre assim que é bem complexa assim, né, falar sobre qual que é a dificuldade assim, porque eu acho que isso é do íntimo de cada pessoa também, né. Às vezes a dificuldade é corporal, às vezes a dificuldade ela tá onde ali, né, qual que é essa dificuldade assim. Então eu fico pensando sobre assim onde está, assim, mas eu acredito que há várias, assim, sabe? Eu acho que há várias portas fechadas ainda, né? Eu acho que a capoeira, assim, ela já foi reconhecida hoje, né? Mas hoje a gente precisa reconhecer os mestres, né? Então, assim, reconhecer essas pessoas que estão aí fazendo esse movimento, formando, né? Dando visão, né? Nos transformando, assim, né? Porque se eu sou tudo que eu sou hoje, é que eu agradeço aos meus mestres, né? Que são ele, mestres de capoeira, mas mestres da vida também, como pai, mãe, avós, essa toda ancestralidade assim, e comunidade, né? Porque muitas das vezes assim a gente tem a oportunidade de viver em comunidade assim, né? Em cidade pequena, pelo menos, mesmo que você mora em cidade, mas você conhece os vizinhos, você conhece as pessoas, então se tem esse cuidado e esse saber de outras pessoas assim, né? Não vem de um saber só do pai, mas de um saber do tio, do amigo, de fazer isso assim, né? Às vezes a gente teve essa assim, mas eu acho que cai muito nessa questão do reconhecimento dessas coisas, sabe? É um processo de quando a gente fala também do reconhecimento dessas mestras, né? De apagamento também dessas histórias, sempre só tava a gente lá, né? Nós homens, mas onde estavam vocês mulheres, né? E sempre ali e fazendo funções importantes que eram apagadas também. Então, eu acho que cai mais nessa questão de reconhecimento assim, mas é do íntimo do interior de cada indivíduo, assim, sabe? Eu acho que pega, assim, penso sobre, assim. É verdade, Yuri, é verdade. Cada qual, né, tem a sua forma de ser, de pensar, de agir, mas e muito se vê pessoas que não buscam, né, as suas origens, não reconhece realmente esse histórico, né, de vida, né, que é a ancestralidade, que é muito importante, né? Bom, vamos lá. Como a capoeira impacta o físico, a mente, o espiritual dos praticantes? É, Você viu que a gente está voltando sempre na mesma coisa, porque a importância de ouvir, né, de você, essa sua fala aí. Fique à vontade. então, assim, eu acredito que a capoeira, ela deixa de ser só hoje uma cultura,
ou um esporte, ou tantas coisas que ela se abrange, assim, que ela passa a ser uma tecnologia, sabe? Hoje eu acho que a gente pode falar com ela com todas as vertentes que ela existe, assim, que ela é uma tecnologia, né? E, de certa forma, ela acolhe de uma forma calorosa e amorosa todos esses espaços, assim, sabe? Até quando ela ofende, porque acredito que a capoeira gospel é um pouco assim, né? Me perdoe, mas eu respeito todos os movimentos assim, mas acredito que é isso, assim, a gente tem que falar também nesses pontos, sabe? Não podemos deixar. Mas assim, falando sobre a pergunta, né? Eu acho que o condicionamento físico, ele traz também um condicionamento geral, a prática, a resistência, né? Quando você está ali gingando, você está treinando, você precisa dessa parada, né? De ter essa resistência, de ter essa prática. Eu acho que vem também através do equilíbrio, né? Também o condicionamento físico, você se equilibrar, tá ali de cabeça para baixo, né? Entendendo o mundo muitas vezes, porque às vezes o mundo põe a gente de cabeça para baixo também, né? Então, assim, ela traz esse movimento assim, né? E eu acho que traz consciência corporal, né? Porque um corpo saudável não é o que nos vende, né? Um corpo magro, né? Há vários corpos saudáveis de vários tamanhos e formas. Somos corpos diferentes, né? Temos vários tipos de corpos, e aí a indústria nos vende uma maneira de corpo saudável, assim, né? Então, assim, eu acho que você entender se esse movimento de corpo, assim, como que é, eu consigo, eu faço, tipo assim, tem movimentos que corpos fazem que eu não faço, sabe? E tem movimentos que eu faço que corpos não fazem, a gente aceitar esse espaço, assim. Então, eu acho que está nesse movimento, assim, quando se faz assim, né? Nos dá uma consciência corporal, física, né? Quando a gente treina, o equilíbrio, todo esse movimento, assim. Sim. É, eu, a- Pode ficar à vontade, eu estou ouvindo. tá. Então, assim, quando a gente chega nessa parte mental, o que que nos dá? Foco e atenção, né? Jogar capoeira com parceiro, eu tenho que estar totalmente focado, eu tenho que estar totalmente atento, olho no olho, sabe? E fora isso, eu tenho que estar atento a tudo que está acontecendo na roda, porque eu estou jogando com um, mas ali está rolando, né? Um ritual, né? Um rito, né? De capoeira, assim. Então, tá rolando uma energia ali. A gente está em roda, em círculo, né? Os movimentos em círculos, eles trazem essa energia, né? Então, assim, e a energia circula, né? Então tem que estar atento ao jogo, ao canto, sabe? Ao toque do berimbau, porque o bom capoeirista, ele joga pelo toque do berimbau. Se ele toca baixinho, a gente toca baixinho, joga mansinho. Se ele toca lá em cima, a gente dá aquela subida com respeito, com carinho, mas tem que estar atento, sabe? A saber o que que o mestre está cantando, o que que o mestre não está cantando, porque na capoeira a gente tem que estar ligado. Tem umas músicas para tudo, sabe? A gente observa, assim, dentro desses fundamentos, sabe? Então, eu acho que quando se fala no mental, a gente está ali. E aí, pensa aí, você tem que estar ali escutando a música, você tem que estar ali observando todo mundo, porque às vezes o cara que está de você, com gaiato com você lá, ainda você ainda está com o amigo dele lá, ainda acumulado às vezes para poder qualquer coisa te preparar, e aí você ainda no meio disso tudo, você ainda tem que criar. Imagina assim, então você tem que criar um golpe, criar uma estratégia de você sair, criar um movimento, sabe? Então, assim, eu acho que quando se fala assim mental, todo esse movimento também nos traz o quê? A redução, né, do estresse. Então, assim, quando a gente Isso. está dentro, a gente traz essa parada, assim, né, esse movimento. Então, eu acredito que ela faz isso, né? E tudo isso é o que, cara? É espiritual. Por que que é? Porque são movimentos ancestrais, são instrumentos ancestrais, são mestres ancestrais, são ritos ancestrais, sabe? Que estão ali há não sei quantos e quantos anos, sabe? Fazendo assim. E quando eu falo de capoeira Angola, que é onde eu posso falar, que é onde eu tenho praticado, a gente faz um rito, né? Então a gente está fazendo daquela mesma forma desde quando foi iniciado lá atrás pelos ancestrais, né? Porque vem passado de mestre para mestre, né? De mestre para discípulo e vai tendo guardado e todo carinho com essa coisa, sabe? Que a gente vai trazendo e vai, tipo, dando, assim, para cada pessoa, para cada um, para que ela se mantenha viva, sabe? Esses saberes, assim, sabe? Então, assim, não tem como falar que não é espiritual, sabe? Quando eu chego lá e o berimbau toca, eu arrepio o meu braço, sabe? O meu corpo treme. Ou como você mesmo, a gente estava conversando, quando você passa na rua e o berimbau te chama, sabe? E você vê, tem hora que você está fazendo uma roda de capoeira, que tem gente lá na rua que está quebrando mais do que quem está na roda, sabe? Porque tu conecta com a coisa, sabe? Chama, sente, né?
a batida do tambor, né? Ela é espiritual, então ela vem como se fosse a Sintonia, batida né? do coração, então ela traz aquilo. Então é aquilo que é ancestral, sabe? Olha o berimbau também, o som, né? Então aquele movimento, né? Aquela coisa. Então tem um fundamento, né? Tem todo esse movimento assim dentro que traz essa parada da espiritualidade, dessa ancestralidade, né? E realmente, para aqueles que acreditam ou não nas coisas, eu acredito também que a espiritualidade ela encosta, né? Então, assim, tem todo esse movimento que nos traz, assim, né? Que é um movimento também que eu acredito muito que uma roda de capoeira é uma roda de cura, sabe? Quantas vezes eu já cheguei, Com é, certeza. muitas das vezes preocupado, com a cabeça em várias coisas, sabe? Repensando vários movimentos, e quando eu chego na capoeira, parece que as coisas fazem assim, ó. Esquece tudo. É um momento de 5 sentidos, né? É como você colocou aí. Sobe aquele arrepio, e é isso mesmo. É uma Então, sensação única, né? E que as pessoas envolvem naquilo ali de uma forma, como você colocou aí. Pessoas que estão fora da roda já querem entrar, já está ali gingando mais do que os que estão ali dentro. Isso é realmente uma sintonia muito forte. A capoeira sim, realmente ela envolve mesmo. E tem um papel muito importante, né? Principalmente com as crianças. Quando a gente fala dessa capoeira, olha o quanto isso traz de benefício para essas crianças, né? Então sim. vamos lá, meu amigo. Pode falar, pode ficar à vontade. Não, Conclua. assim, e só pensando assim também psicologicamente hoje, né, como tem estudos que a galera fala que a capoeira, ela é buscada por pessoas oprimidas, né? Desde a época da escravização ali, né? Então, assim, o que que acontece? Lá a gente teve várias formas de opressão, mas hoje também a gente tem várias formas de opressão, sabe? Que seja dentro de casa, que seja na rua, que seja na escola, em vários contextos públicos, assim, sabe? E, assim, fomos ensinados de maneira errada também, né? São 500 anos de retrocesso, assim, né? Por um país pindorâmico, né? Então, assim, é todo esse movimento, assim, né? Queria ter reencarnado em outro processo, né? Mas talvez estamos aqui também para poder ajudar nesse processo que tem também, né? Sabemos também nossa missão e nossas vontades, né? Assim, mas assim, psicologicamente também é trago, assim, porque a gente traz esses processos também. Então você vê que a capoeira ela chega e ela busca esses movimentos, assim, né? Em qualquer espaço que ela chega, sabe? Ela é acolhedora, ela é mãe, né? Ela recebe, ela te dá Muito. esse colo, assim, ela é feminina, né? Então, assim, é esse movimento, assim, que também eu acho que é isso, assim, né? E toda essa sensação de comunidade, né? De ter sensação, de ter os amigos, de ter o mestre, de ter uma referência, de você conseguir trocar uma ideia com seu professor, com seu mestre, uma coisa que você às vezes não consegue falar com o pai, com a mãe, sabe? De uma parada dessa assim que é uma tecnologia que a gente não consegue descrever em palavras, talvez, em livros ou em nada, sabe? Ou nem em sentimentos, assim. Às vezes eu acho que é só sentir mesmo, sabe? Assim, e fazer o que ela nos orienta, assim, que ela tá sempre nos orientando, assim, a todo momento, sabe? É o que brota, né? Brota da alma, né? Daquilo que está lá dentro. Isso é realmente, quando você traz aí, é muito importante, Yuri, porque a gente vê isso na dança também. A dança, ela traz tudo isso. E eu acredito que todas essas modalidades, elas têm um papel muito importante na vida das pessoas, como você colocou aí, questão de muitas vezes a gente vê pessoas com depressão, hoje com esse clima todo que a gente vive, né? Essa correria do dia a dia, essas obrigações que a gente tem tanto todo dia, toda hora, é um tumulto, né? Porque são várias coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo. Então, nada melhor do que uma capoeira, do que uma dança, do que uma arte, do que uma cultura, que é uma coisa tão milenar que traz todo esse apoio, né? É um acolher as pessoas que, assim, muitas vezes estão nos seus limites, né? Limites emocionais que aí passam a tratar com o psiquiatra, enfim, aquela questão da saúde mental, onde trata aí
sempre o esporte, ele traz esse apoio para essas pessoas, para que elas se envolvam, né? E adentram nesse mundo para se sentir melhores, E, realmente. e pertencentes, muitas das vezes, né? Muitas das Porque vezes. desde a época da escravidão, né, eu acredito que dentro das culturas africanas, né, dentro dos povos negros e pretos, assim, dos povos tradicionais, assim, e pindorâmicos também, né, eu acredito que eles não nos apagaram muito esse lugar de pertencimento, assim, né, esse lugar desse brilho, assim, né, então, se a gente não se sente confortável, não se sente bem, não se sente bonito, não se sente disposto, se não se sente assim, é difícil viver a vida, sabe? O banzo vai chegar de alguma forma, sabe? Porque eles querem é isso. Quem acredita na espiritualidade sabe que a gente convive com várias e várias formas, assim, né? E temos que manter nossa luz, nossa chama acesa, né? Então, assim, é, é dentro desse movimento, assim, que eu vejo, sabe? É algo que vai muito além, né? Dos nossos olhos físicos, né? Assim. Bom, vamos lá. Sim. Sobre a cultura e sociedade, como a capoeira pode promover a inclusão social e a educação? Fique à vontade. Ah, então, assim, vamos lá. Eu acho que a capoeira, assim, ela tem uma inclusão social muito forte, primeiro porque é de baixo custo, né? Hoje, mas realmente merecemos ganhar mais, né? Acho que mestres e professores e pessoas que estão à frente de um trabalho se dedicam muito assim e devem sim realmente ser reconhecidos pelas suas comunidades e governos, né? E todos esses lugares assim, porque é um trabalho de realmente a gente faz dia a dia de reparação, de troca, de um olhar diferente, sabe? De uma escuta diferente. E então, assim, é um movimento, mas assim, não deixa de não ser de baixo custo, né? Um professor, os instrumentos, né? A maioria das vezes são fabricadas e é aprendido a fabricar por nós, assim, então é uma cultura que se é passada também, né? A fabricação do berimbau, todo esse movimento, assim, né? E então, assim, eu acho que tá dentro desse lugar, assim, também. É, eu acho que é um lugar que reúne todas as etnias, né? Todas as cores, classes, sexos, é, tudo, né? É um lugar que reúne corpos, né? Corpos, melhor dizendo assim, talvez, entendendo todas essas mudanças também que a gente vem passando nesse momento também e aceitando também e recebendo esse ensinamento, né? Então, assim, é um lugar que recebe todo mundo, sabe? É um lugar acessível e pode ser feito em qualquer lugar. Eu mesmo aqui, né? Eu tenho um trabalho aqui em Carrancas, aqui no sul de Minas Gerais, onde eu dou aula na escola, onde eu dou aula na praça, onde eu dou aula no centro cultural, onde eu dou aula no salão do bairro. Então, assim, eu e um som, eu e um berimbau, eu e um pandeiro, eu e um tambor, eu e alguma coisa, eu e meu corpo, que foi o primeiro instrumento, né? Eu consigo dar uma aula, sabe? Assim, então ela tem esse acesso, assim, sabe? Acredito eu, assim. Eu acho que ele também chega num movimento que traz também um empoderamento. Porque quando a gente pega a autoestima, eu pego alunos que chegaram lá, não faziam nada, ficavam acanhados, e aí você vê esses alunos com 2, 3 meses, tipo assim, já mudando a postura, já te pegando, te dando bom dia, olhando no seu olho, sabe? Já mudando Olha que como se olha, como. bacana demais, Yuri. Isso aí é a verdadeira inclusão social, né? Quando Sim, você fala isso aí, isso é a verdadeira inclusão social, porque muitas vezes tem crianças que passam por dificuldade, vulnerabilidade social, que às vezes o pai, a mãe não tem condição, não tem como, e essas crianças elas se tornam fechadas, tristes. A gente vê muito isso. Olha a importância que tem a capoeira para essas crianças. E assim, é muito rico esse momento, esse compartilhar, né? Porque na verdade você compartilha e você também acolhe. Que como você colocou aí, as crianças, elas são fechadas e aí elas começam a dar bom dia, começam a olhar nos seus olhos
vem essa troca rica, né? Que é isso, é o acolher as pessoas. Tem pessoas que você olha, começa a olhar para aquela pessoa e ela já começa a chorar. Por quê? Muita opressão social, muita vulnerabilidade, quando muitos artistas, quando você vê muitas crianças que têm ali um perfil para desenvolver tanto, mas devido às dificuldades que tem na sua vida pessoal, né, na sua infância, a gente vem muito com esse retrato, né, do que a gente passou na infância. Então, assim, é de extrema importância, é muito valoroso, e acredito que o governo, as redes, elas deviam olhar muito e realmente valorizar esse trabalho com a capoeira, que com certeza tira muito essas crianças da rua, tira muito essas crianças dessa dificuldade, faz uma formação com que elas se tornem grandes homens, com decisão, né? Porque, como você traz aí, a capoeira trabalha aí os cinco sentidos, né? Como você disse, você está aqui, você tem que estar tá olhando ali, você tem que estar tá atento. Isso aí trabalha a mobilidade das pessoas. Você vê que bacana, que coisa rica, como é maravilhoso. As escolas, elas deveriam muito mais trabalhar com a capoeira, né? Com esses espaços públicos, muito mais trazer a capoeira, para não só trabalhar um sentido, mas os cinco sentidos dessas crianças e fazer delas homens e mulheres que vão depois contribuir para que outras crianças também sejam acolhidas. Esse é o sentido da vida, né? É o acolher, é o receber, e esse papel que você faz tão bem. Parabéns, viu, Yuri? Parabéns mesmo. Você quer Obrigado. dizer alguma coisa? Pode ficar à É, vontade. sim, e só ressaltar assim também, né? Esse ano passado eu tive com a capoeira nas escolas aqui, né? Com o desenvolvimento que eu faço aqui no trabalho, e eu estava com em média de 380 crianças que eu desenvolvi um trabalho assim, né? Eram 30 horas, 30 turmas de capoeira aqui, né? Durante a semana, assim. Então, capoeira da hora que acorda até a hora que vai dormir. E nesses espaços a gente consegue perceber e receber, e identificar muitas coisas assim que a gente traz, né? Dentro desse movimento também. E quando essas crianças elas estão ali na base de uma instrução que tem uma coerência, né, que tem uma base, que tem um estudo também, porque a gente tem que estar também bem orientado, bem estudado, e se ter referências pessoas que estão fazendo para a gente poder replicar e também lógico que inovar em alguns aspectos, mas fazer esse movimento ali, né, com a base, com essa parada assim. Mas assim, o que eu ressalto também é que é um trabalho muito bom, porque eu acho que ele também previne, sabe? Ele previne a violência. As crianças, elas, a capoeira, ela nunca foi ataque, ela sempre foi defesa. Então, elas nunca estão preparadas para atacar, elas estão sempre se preparadas para se defender. Olha que importante, quando a gente chega nesses espaços e que trazem meninas vivendo no contexto do machismo, vivendo no contexto do patriarcado, vivendo no contexto de todas essas coisas que a gente vive hoje no mundo, assim, né, num estado de opressão, assim, vivendo no contexto de abuso, sabe? Tipo, da criança poder saber e falar assim, porque eu mesmo na minha aula, antes de passar um movimento que eu preciso tocar em qualquer pessoa, eu falo, eu peço licença para ela e falo que nosso corpo é nosso corpo e que as pessoas têm que pedir licença. Então, assim, tem que orientar dentro desse movimento, que são pequenas gotinhas, mas que são falas que vão fazendo e construindo a gente como um ser social, assim, sabe? Então, assim, é de grande importância as capoeiras chegarem na escola, sabe? Não, não é para hoje mais, sabe? É para ontem, assim. Eu acho que ela traz todos esses movimentos. Porque, assim, dentro de todas essas perguntas, assim, a capoeira ela traz a inclusão, sabe? Na escola eu tenho crianças com autismo, com várias coisas que eu não sei desse falar direito por causa que meu estudo é pouco, mas crianças que são paraplégicas, assim, eu tenho crianças com cadeira de roda e todas fazem aula, sabe? Porque a capoeira ela é inclusiva. Ela é para todos e para todos, sabe? Então, assim, ela está dentro de todos os corpos ali, entendeu? Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, sabe? Manifestar sobre isso e entender e pedir, sabe? Os pais pedir assim, falar, pô, eu quero, por que que na escola do meu filho não tem capoeira, sabe?
sabe, Muito assim, buscar, importante, Yuri. porque não é algo nosso, né? É algo nosso, assim, também. Nasceu aqui, veio de África, nasceu aqui, veio gestando de África e nasceu aqui. Então, assim, eu acho que pertence a gente, sabe? Então, a gente tem que saber a nossa própria história, contar. E a capoeira, ela faz parte da nossa história, desde o início. Muito, muito importante. Nossa, Então, muito importante mesmo. Bom, vamos lá. Você acredita que a capoeira ainda, né, eu vou te fazer, claro que a gente está falando sobre tudo isso, ela ainda é um símbolo de resistência cultural e por quê? Fique à vontade, Yuri. sim, é uma ótima pergunta, assim, né? Porque a capoeira ainda e eu acho que cada vez mais um símbolo de resistência, né? A gente ainda vive várias opressões, né? Sutis a não sutis, a escancaradas, a várias coisas assim. Então, ela sempre sempre será uma luta de resistência, né? Desde a sua origem, né? Que é nas matrizes africanas, né? Então, assim, já começa por aí. Então a gente está assim, porque hoje mesmo dando aula, mesmo fazendo um trabalho legal, mesmo sendo referência, uma hora ou outra você ainda vai escutar que a capoeira ela é coisa daquilo, é coisa disso, que meu filho não pode fazer que eu sou isso, sabe? Então eu acho que a gente tem que ainda resistir, que seja sutilmente em todas essas coisas assim, né? Eu também penso que a gente resiste para estar nos espaços, né? Também chegar em escolas, chegar em qualquer lugar. Até hoje a gente é oprimido pelas polícia, né? Que é para quem não deve nos proteger, às vezes não oprime em algum contexto, né? Assim, você vê que rodas por aí são paradas, né? Por agora não muito distante, o mestre Meinha, da Escola de Capoeira Angola Cruzeiro do Sul, sofreu um atentado lá em São Paulo, onde a nossa escola foi demolida pela subprefeitura de Pinheiros, sem nenhuma informação, não teve nenhum respeito com o mestre. Então, assim, é, todo esse contexto que a gente viveu ali, a história do mestre, diploma dos mestres, birimbau de mestres que já se foram, eles não tiveram nenhum respeito. Então não é resistência? Como que não é, sabe? Assim, então eu acho que ela continua sendo e sempre será resistência, assim, sabe? Porque essa mesma ação gerou um ato com vários capoeiristas do mundo inteiro gravando um vídeo em força ao mestre, vários capoeiristas mostrando que estamos juntos, vários capoeiristas mostrando que são resistentes em vários espaços, como o do Mestre Meinha, resistindo pela especulação imobiliária, pela todo esse contexto de resistência, de abrir o olho, de mostrar para a galera que a gente somos uma força maior, de todo esse movimento que a gente resiste. Porque, assim, ela não dá informação, né? Então, assim, traz. Então, você pensa assim, dela se resistir e os capoeiristas chegarem na porta de São Paulo, da prefeitura, e fazer uma roda com mais de, sei lá, 200, 300 capoeiristas, sabe? Vocês pararem o que você está fazendo para ir ali resistir em um ato junto com seus companheiros, sabe? Então, assim, bem diferente de grupos, de estilos, e tá ali pela capoeira e pelo mestre, sabe? Eu acho que isso é um ato de resistência muito grande, assim, né? E, assim, eu acho que ocupa vários esses espaços de resistências, né? Igual eu estava falando, escolas, universidades. Eu não estou te escutando. E quando você fala de resistência, a gente também fala de persistência, porque não é no primeiro ataque que se
desiste de uma luta que é milenar. Você está de parabéns e é resistência e persistência sempre e mostrar esse lado tão lindo, tão acolhedor, né, que é a capoeira. A capoeira, ela contribui sim, e as pessoas, elas têm que entender, parar com o preconceito de achar, de ficar no achar, né? No achar, gente, vamos lá, vamos ver, vamos entrar, vamos interagir, vamos ver, porque a gente só consegue mensurar o que é de fato quando você se interage, quando você entra, você adentra naquele mundo. E a capoeira, ela é tudo isso aí. Parabéns, viu, Yuri? Sim, e só fazendo mais um pouquinho assim, quando a gente fala de resistência, sabe, assim, também eu acho que uma resistência para todo o povo preto, né, povo negro, toda essa população, porque você fazer capoeira é um ato de se resistir, de se identificar em sua cultura, sabe, e você entrar naquele movimento assim, então eu acredito que vem desse lugar também, sabe, eu acredito que as rodas de capoeira são resistências no mundo inteiro, assim, dentro desse movimento, né, em alguns lugares aí, esses dias eu vi um vídeo de uma roda até no exterior sendo oprimida pela polícia, e lá os mestres se articulando com a galera, mas por que vocês falam assim, né? Não, não existe mais, né? Existe ainda assim. Então por isso que resistimos, né? Estamos aí ativos, assim, se resistindo, assim, dentro desses espaços, dentro desses lugares, dentro dessas pessoas, sabe? Que eu acho que é o mais importante de tudo, você se identificar, você tá a beber da sua cultura, sabe? Entender da sua cultura, poder estar ali vivenciando isso, sabe? Então a capoeira eu acho que traz essa resistência também de vivência, né? É, de tudo assim, eu acredito que continua sendo a voz de lugares oprimidos, né? De comunidades, de periferias, que onde a capoeira resiste em projeto, resiste. Então, assim, acho que está nesses espaços também, super importante falar, né? Quando o berimbau toca, resiste, quando o tambor toca, quando o pandeiro toca, que seja com um, com dois, ou com 100, ou com 1000, sabe? Eu acho que tá um ato de resistência, assim, um ato de organização, né? Muito bom, muito bom. Yuri, a capoeira brasileira, ela é diferente da forma como é praticada em outros países? Então, cara, assim, o que que eu posso falar sobre, né? Assim, eu nunca saí do Brasil ainda, né? Então, eu não sei como que é um contexto, assim, de ter vivenciado essa capoeira lá de fora, né? Mas assim, o que eu acredito que é ensinado realmente por pessoas, mestres, professores que saíram daqui, tiveram uma formação e creio eu que pelas algumas coisas que a gente consegue ver pelos vídeos e pelas coisas são igual assim, né? Trazem ou parecem assim igual, né? Porque fazer igual a gente aqui também acho que é bem difícil, mesmo que a gente leve todo mundo para lá. Eu acho que a energia do Brasil, o clima e todo esse contexto nosso aqui ele tem esse dendê, né, dentro dessa coisa, assim. Então, acho que é bem difícil a gente falar que é igual, assim, mas falo que fazem bem parecido. Mas vejo que é um ato importante, é um ato que leva a língua portuguesa, né, porque, tipo assim, não tem como você cantar em inglês, você cantar em espanhol, você cantar... Não, ela é em português e com algumas palavras africanas, né, assim, então, assim, é dentro desse movimento, assim, então eu vejo que eles fazem isso, vejo que tem muito essa busca desse pessoal para cá, assim, né, em buscar, em treinar. Eu vejo que eles também levaram muito da nossa sabedoria. Um dos mestres mais velhos, que é o mestre João Grande, mora lá hoje em Nova York, né, então tá ali e não tá aqui, né, às vezes muitos capoeiristas de nós não vão conseguir conhecer esse grande homem, sabe, porque tá por lá também e essas pessoas estão por lá bebendo dessa fonte. É um lugar que me traz também um lugar de medo, porque essas pessoas elas têm dinheiro, elas têm tempo e elas estão sabendo aproveitar isso. Então elas passam 3, 4, 5 horas do dia treinando, enquanto a maioria de nós aqui passa 8 horas do dia, pelo menos, trabalhando, 3 horas do dia no transporte para chegar no serviço e encaixando os horários de treino ou de dar aula
dentro do dia a dia, dentro da vida, tem pessoas que nem vivem disso, né? Fazem por amor e carinho, assim. Então, assim, me preocupa se daqui a uns anos, como que essa galera vai estar, sabe? Porque, assim, a gente vive um outro contexto, então tem que saber também, eu acho que essas dosagens também de conhecimento, de onde que tá. Por isso que eu acho que fica dentro dessa resistência também, assim. Então, acredito que a galera vem fazendo de uma forma muito bacana também. Eu vejo levando muitos e muitos amigos para lá, indo para lá também, sabe? Fazer, vejo as rodas contestando com um certo axé, com uma certa energia também. Vejo muita gente lá fora fazendo esse movimento, assim, que a gente tem acompanhando. Então, acredito eu que sim, assim, eu acho que quando o berimbau toca, eles se transformam numa coisa só, sabe, nesse movimento. E então, assim, é, creio que é isso, assim, sabe? Que estão fazendo também, estão buscando, estão levando, é, mas nunca fui ali, não. Então, nunca provei daquele tempero para poder falar com praticidade, assim, sabe? Você está sem microfone. Desculpa. Quais são os seus planos para o futuro relacionados à capoeira? Há algo específico que você gostaria de alcançar ou realizar? Fique à vontade. Cara, assim, eu acho que eu vivo sonhos, sabe? Planos é um pouco difícil, eu acho que o plano às vezes ele tem uma interferência de um outro plano que a gente acredita também, assim, sabe? Mas eu tenho vontade de ver a capoeira nas escolas, sabe? De ver ela em todos os espaços que ela merece estar, sabe? De ver todos os mestres sendo reconhecidos, sabe? Tendo dignidade, tendo salário, tendo reconhecimento, sabe? Tendo a sua comunidade presente, seus parentes, seus filhos. Eu acho que isso é super importante, sabe? É o que eu queria que ela chegasse assim, sabe? Que ela seja uma ferramenta de educação, né? De cultura, dentro desse movimento, assim, de formar cidadãos mesmo, que a gente possa colocar e entender cada vez mais pessoas com índole, sabe, dentro desses trabalhos, porque a gente está cuidando de trabalhos e às vezes tem trabalhos com criança, igual é no meu caso aqui, que é um trabalho enorme com várias crianças, então a gente precisa colocar pessoas com postura, com índole, sabe, com caráter. Eu acho que é super importante também que essas pessoas assumam esses lugares também, sabe? Que eu acho que ele é mais transformador do que um movimento feito perfeito, do que um movimento feito assim, porque tem gente que vai saber só jogar, mas não tem índole nenhuma, sabe? Então eu acho que eu quero que ela pegue esse espaço assim. É, eu sonho com essas coisas, assim, que ela possa continuar sendo essa simplicidade que ela é e essa mãe, sabe, que nos ensina assim, que nos dá tanta atenção, que nos orienta, que me acolhe, né? Que Muito me dá carinho, sabe? Que me bate quando eu preciso ter um puxão de orelha, me dá aquela atenção, que me põe de cabeça para baixo, sabe? Que me faz virar, ver a vida através dos corrupios, a vida de uma outra forma. Então acredito que assim, sabe? Era isso que eu queria ver, sabe? Que a capoeira tivesse esse respeito, esse carinho. Mas a minha vontade maior era o reconhecimento dos mestres, sabe? Dos nossos mais velhos, que estão aí há anos e anos lutando para que ela seja hoje, sabe? Esse movimento lindo e belo e maravilhoso que a gente convive nesse século agora, sabe? Que a capoeira ela tá maravilhosa, né? Ela já teve várias e várias movimentos assim, né? Para poder a gente chegar hoje aqui e estar falando dela, de eu poder entrar dentro de uma sala de aula, dentro de uma aula de educação física, dentro de uma aula de português, dentro de uma aula de artes e poder falar sobre a capoeira, sabe? Mesmo não tendo nenhum estudo, tendo só o estudo da capoeira, que também está comigo desde sempre, que não deixa de ser, né, esse movimento. Então, tendo esse reconhecimento sobre essas coisas também que muitas das vezes não são reconhecidas assim. E o sonho é ver ela unida, sabe, assim, sempre. Almejo também né, agregar, assim, conseguir realmente dar continuidade nela, né, enquanto
for instrumento e estar aqui para servir ela, assim, também, é minha vontade também, sabe? É, de ver as minhas crianças cada vez mais fora do alcoolismo, fora das drogas, fora dos abusos, né? Fora desses todos os contextos, assim, que elas possam ser crianças, né? E que sejam crianças até a idade de ser criança, né? Que não fora do trabalho, né? Fora de vários desses espaços assim também. Então, é dentro dessas coisas que eu queria ver esse movimento, sabe? É, mas vejo também, né, hoje a gente faz um evento aqui que chama Acampa Angola, e é onde a gente faz uma imersão cultural que rola todo esse movimento de capoeira Angola, bioconstrução, permacultura, Kemet Yoga, samba de roda, samba rural, né, e esse contexto de família, comunidade, convivência. Então é ver esse evento chegar longe, que pessoas e pessoas possam vir aqui sentir um pouco da nossa energia, deixar um pouco da sua energia também e trabalhar, sabe? Que a gente possa fazer todo esse contexto, que podemos viver em comunidade, né, como viemos, assim, para poder ser no início de tudo. Mas é muita coisa, assim, é uma pergunta muito linda, assim, né, porque a gente quer várias coisas, né, mas trabalho para algumas coisas aconteçam também, né. Mas é isso, assim, eu acho que eu quero ver ela linda como ela é, né, continuando na simplicidade, assim, e nos orientando nesse dia, assim, como a mãe que ela é. Eu acho que é isso. Nossa, você falou tudo. Bom, agora, para finalizar a nossa entrevista, né, você deu o seu recado muito bem e eu gostaria que você falasse, passasse uma mensagem para essas pessoas que vão assistir, né, esse vídeo, uma mensagem para esses pais, para os dirigentes, né, e fizesse as suas considerações finais dessa entrevista, que foi tão proveitosa e, e tão, vou colocar assim, tão, tão verdadeira, né? Porque o tempo todo que você fala, a gente vê que você é a capoeira, você é a resistência, você está nela, ela está em você. Então, qual é a mensagem que você passa para essas pessoas que vão assistir esse vídeo, a contribuição para esses pais que têm que entender, que precisam entender o sentido da capoeira? Aí eu gostaria de falar para as pessoas, assim, que vão me escutar, né, que é, eu acredito que o mundo ainda tem uma chance, sabe, que o mundo ainda tem uma oportunidade que a gente pode fazer diferente, sabe? Mas isso só acontece através de uma orientação, de uma orientação sincera, com educadores sinceros, com educadores abertos, e que a gente consiga abrir portas e caminhos para essas oralidades, né? Eu acredito que a escola ela precisa de uma forma ser mudada. Os professores estão doentes, as crianças quando chegam se adoecem, tá errado. Então a gente precisa ter esse olhar assim. E a escola é a comunidade das crianças, né? Onde eles fazem a primeira comunhão deles assim, com todas as etnias, com todas as vontades, com todos os seres sendo seres, assim. Então, que a gente não oprima esses espaços, sabe? Que a gente seja acolhedores nesses espaços, como nas nossas casas, que a gente entenda nossas crianças, escute nossas crianças, observe, sabe? Que podemos fazer esse movimento, assim, né? Como comunidade, podemos todos um cuidar dos outros, né? E cuidar das crianças, assim. E entendo que todos nós também fomos ensinados de forma errada e diferente, né? Não temos culpas e temos ao mesmo tempo, né? Então, assim, acredito que se dê um ouvido, se permita, sabe, a viver mais, a escutar o coração, os sentimentos, se permita a compartilhar mais amor, mais compaixão, mais carinho, mais respeito.
Eu acho que é, é isso. É, queria também falar que a capoeira é uma tecnologia maravilhosa e ela está aí, às vezes do seu lado, às vezes no seu vizinho, na sua comunidade. E dá uma valorização, passe um dia, sente, observe um pouco. Há várias formas de fazer capoeira. A gente não só joga, a gente tem um contexto histórico, a gente tem a musicalidade, a gente tem o esporte, né? A gente tem várias coisas que você pode colher desse movimento. Se dê Sim, oportunidade para ver algo que é nosso, né? Que é do Brasil, se permita a estar dentro da sua ancestralidade, sabe? Dentro desse movimento. Então, a mensagem que eu tenho que deixar é isso, que a capoeira ela é linda e maravilhosa, e ela está aí aguardando todos vocês para a gente chegar numa nova consciência, sabe? Para a gente poder ter um novo contexto, para a gente poder ser pessoas que a gente veio para cá para ser, sabe? Para cuidar um do outro, para servir, para não viver esse mundo do capitalismo, da Babilônia, e de todos esses movimentos. Há desvios por esses caminhos também que podemos nos cuidar e nos ter, né, como seres assim, né, e não como produto, né. Eu acho que a mensagem é essa, assim, um axé para todo mundo. muito bem, obrigada, gratidão, muita gratidão mesmo pela sua fala, por esse momento tão rico, né? E tão aconchegante, né? Porque a capoeira é tudo isso aí mesmo. E uma pessoa com essa sensibilidade, a gente sempre tem que valorizar. O Yuri, muito obrigada, gratidão, e vamos conversando mais, tá? Com Fique... certeza, pega meu contato, tô por aí. Sim, com certeza. Muito obrigada, Yuri. Um ótimo dia para você, uma excelente sexta e um bom final de semana. Muito obrigada. Obrigado. Tchau. Valeu, obrigado, tchau.